Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos à oficina de inclusão digital e vamos fazer aqui mais uma videoaula, agora mostrando as ferramentas de tabela, ok? Então vamos lá. Para você fazer uma tabela, você deverá usar aqui o menu Inserir, tá? E logo abaixo você tem aqui o botão de tabela, ok? Então aqui, conforme você passa o mouse nesses quadradinhos, você vai montando uma tabela. Então aqui, ó, 4×2 significa 4 colunas, 2 linhas. 4×3 com 3 linhas e assim vai. 8×4 são 8 colunas e 4 linhas. Por quê? Porque uma tabela ela é formada por linhas e colunas. E cada quadradinho desse daí é chamado de célula, tá? Aqui no Word você tem esse desenho dos quadradinhos que vai até uma tabela 10×8, são 10 colunas e 8 linhas. E se você precisar inserir uma tabela maior que essa, você vem aqui no botão Inserir Tabela. E aqui você irá digitar o número de colunas e o número de linhas. Então, por exemplo, eu quero aqui 6 colunas, mas eu quero uma tabela com 20 linhas, por exemplo. Então eu clico em OK e ele já desenha a tabela para mim, tá? Para apagar a tabela, eu clico aqui nesse quadradinho com uma cruzinha, que ele já seleciona a tabela inteira para mim, tá? E eu aperto aqui a tecla Backspace, que é a tecla que fica em cima da tecla Enter. Aí ele já exclui a tabela para mim, tá? Vamos lá. Então vamos fazer uma tabela aqui, ó. Eu vou inserir aqui uma tabela e vou mostrando para vocês as ferramentas, tá? Então eu vou colocar aqui uma tabela 4×6, tá? Na primeira linha da tabela vai ser o título. Eu vou colocar o nome dessa tabela. Então eu vou juntar estas 4 células, tá? Para que fique uma célula só e aqui fique o título centralizado. Então aqui eu seleciono as 4 células, vou aqui no menu Ferramentas de Tabela, Layout, e clico aqui em Mesclar Células. Mesclar células significa juntar células, tá? Já juntei as células. E aqui eu vou digitar o nome da minha tabela, por exemplo. Então vou chamar aqui de tabela de pedidos, por exemplo, tá? Agora eu vou fazer a formatação desse texto. Seleciono o texto, venho aqui em Layout, em Alinhamento e vou usar aqui o alinhamento centralizar, tá? Vou também aumentar a altura dessa linha que está com 0,34, eu vou aumentar aqui para 1 centímetro. E aqui na página inicial eu vou fazer a formatação desse texto. Então, vou mudar aqui a letra para Berlim Sans FBTM e vou colocar aqui um tamanho, de repente, tamanho 16, por exemplo, tá? Tabela de pedidos, beleza? Eu vou inventar uma tabela assim, vou mostrando as ferramentas para vocês, tá? Vamos supor que aqui na segunda linha, na segunda célula, eu vou colocar o nome do solicitante. Então, vou colocar aqui solicitante, 2 pontos, tá? E aqui será digitado o nome de quem irá fazer o pedido. Então, por exemplo, eu vou deixar aqui, eu vou juntar essas 3 células e vou deixar esse espaço para a pessoa escrever o nome dela. Então, eu vou aqui em Layout e Mesclar Células, tá? A partir daqui, eu vou selecionar tudo e vou colocar aqui um tamanho de letra padrão. Vou colocar aqui o tamanho 8 para ficar pequenininho. E a altura das células que eu selecionei, eu também vou aumentar por aqui, ó. Eu vou colocar aqui um tamanho 0,9, por exemplo, tá? Então aqui vai ser o solicitante e aqui eu vou colocar o departamento,
por exemplo, tá? Então a pessoa vai colocar aqui, ó, vamos digitar, vai, departamento, tá? Não vou abreviar não. Então vamos supor que aqui, essa tabela de pedidos vai ter que ter o nome do solicitante, o departamento, e nós vamos colocar aqui um autorizado por 2 pontos. E aqui vai ser o nome de quem autoriza esse pedido, tá? E aqui eu vou colocar data, tá? Bom, vou reduzir o tamanho dessa célula da data aqui, selecionando o autorizado por e data. Então selecionei as duas células, clico com o mouse em cima da linha que divide a célula e arrasto para direita, tá? Assim eu estou alterando o tamanho só daquela célula, ok? Agora aqui, ó, agora vai vir a parte dos pedidos aqui. Então eu vou colocar aqui, vou chamar de descrição. Eu vou colocar mesclado, tá? Alinhamento centralizar, e vou colocar uma letra aqui diferente. Por exemplo, a Berlim, tamanho 12, tá? Aqui do lado eu vou fazer a mesma coisa, selecionei as duas células, vou colocar o mesmo tipo de letra, Berlim, tamanho 12, alinhamento centralizado. E agora é só vou digitar. Então eu vou colocar aqui descrição, quantidade, na verdade é assim, né? Vou fazer diferente. Vou colocar só descrição e quantidade, para a gente não perder muito tempo com isso. Aqui eu vou juntar, mesclar, pronto. Essas linhas aqui eu vou mover um pouco mais para a direita, para que a quantidade não fique muito grande aqui. Só um exemplo, né, das ferramentas, tá? Aqui, tabela de pedidos, ó, eu vou mudar a cor dessa célula aqui no design, sombreamento. Então aqui você pode colorir a sua tabela, tá? Lógico, sem exageros, né? Ó. Ok? Vou colocar aqui um verdinho. E aqui também eu posso colorir, tá? Ou posso colocar aqui até uma outra cor. Ó. Beleza? Como isso aqui vai ser um título, eu vou até fazer diferente. Vou diminuir um pouquinho a altura para 0,7, tá? De repente aqui a gente diminui um pouquinho também, 0,7, pronto, tá? Bom, agora eu vou acrescentar mais linhas na parte de baixo. Então eu clico aqui na última célula e eu venho aqui em layout e tem aqui, ó, inserir abaixo, inserir linhas para baixo. Então eu vou clicando e ele vai inserindo para mim mais linhas na tabela, mesmo que eu tenha feito aqui poucas linhas, eu posso incluir quantas eu quiser. Depois aqui na parte de baixo ele vai incluindo igual a última, já com o mesmo tamanho. Então aqui, ó, tá? Então essas são as ferramentas de tabela para você criar formulários, tá? Então basicamente seria esse procedimento, tá? Bom, aqui na última linha eu vou fazer uma parte diferente, tá? Eu vou colocar aqui data do pedido, 2 pontos. Vou aumentar aqui para 1 centímetro. Eu vou acrescentar mais uma divisão, vou dividir essa célula aqui, tá? Eu venho aqui em mesclar, dividir células. Então aqui tem uma célula que eu quero dividir em 2 colunas. Então eu vou colocar aqui, ó, número de colunas 2, número de linhas continua sendo 1. Eu dou OK
e ele cria uma divisória para mim, tá? Então aqui eu vou arrastar, data do pedido, e aqui eu vou colocar a assinatura do solicitante, por exemplo, assinatura do solicitante. Data do pedido, assinatura, e eu vou colocar aqui data de retirada. Data de retirada, 2 pontos, tá? Então, vou diminuir aqui o espaço. Beleza? Então, aqui eu tenho a data do pedido, a assinatura do solicitante e a data da retirada, tá? Bom, sobrou um espação aqui embaixo, não tem problema. Eu seleciono aqui mais algumas células e eu venho em inserir abaixo ou inserir acima, tanto faz. E eu vou inserindo mais células e a minha tabela vai descendo, tá? Se por um acaso acontecer isso aqui, criou-se a segunda página, eu excluo as linhas aqui, ó, excluir linhas, para que a tabela suba de volta, tá? Pronto, já subiu de volta. Então estou aqui com a minha tabela pronta. Ó, vou diminuir o zoom e vocês vão ver aqui que eu já fiz uma tabela de pedidos, ou seja, seria um formulário de pedidos, ok? Então vou parar por aqui, para que o vídeo não fique muito grande e vocês consigam fazer aí a próxima atividade, tá? Um grande abraço, até a próxima aula.